Você sabe simplificar radicais? Quando nós temos aqui uma raiz quadrada, por exemplo, né, que não é exata. Mas veja que não é só raiz quadrada que nós vamos trabalhar nesses casos hoje, tá bom? Começando esse exemplo pela raiz quadrada de 75. Se você parar para pensar, não existe um número que multiplicado por ele mesmo resulte em 75. Logo, ela é considerada uma raiz quadrada não exata. E daí, para fazer a simplificação desse radical aqui, né? Olha o nome, simplificação de radicais. Para realizar a simplificação, então, nós vamos optar aqui pelo processo de decomposição em fatores primos. Então, nós vamos pegar o 75 e eu vou fazer a decomposição do 75 utilizando fatores primos, tá bom? E aí, se você tiver dúvida em como fazer a decomposição, o que são números primos, então olha a dica que eu vou deixar para você. Volta nas aulas que você vai encontrar na descrição sobre a decomposição e sobre fatores primos, para você tirar as dúvidas e daí você volta aqui e tem um bom desempenho aqui. Porque senão, olha o que vai acontecer. Eu vou ficar fazendo todo esse processo aqui, explicando, você vai falar, não tô entendendo nada, Giz. Mas por que você não está entendendo? Você sabe me dizer? Porque você não sabe o conceito anterior, que é fazer a decomposição. E mais ainda, você sabe que são números primos? Então você viu quanta coisa está envolvida na matemática em um conteúdo só e precisa saber de vários outros? Então chega de conversa e vamos lá. Para fazer a decomposição do 75, eu posso começar então dividindo 75 pelo número primo 3. 75 dividido por 3 dá 25. Agora, o 25 eu posso dividir pelo número primo 5, que vai ser 5. E o próprio 5, que vai ser 1. Aí, quando eu chego aqui em 1, quer dizer que eu completei a minha decomposição. Bom, agora aqui, o que eu tenho? Aqui eu tenho uma raiz que é quadrada, né? Porque aqui, quando não tem ninguém, é índice 2. Então, nós vamos agrupar os fatores que deram aqui em 2 em 2. Lembrando que eu tenho que agrupar fatores iguais. Então, dá para fazer o agrupamento desses dois aqui, que vai resultar em 5 ao quadrado, né? 5 ao quadrado, que é 5 vezes 5. E aí, gente, em lugar de escrever a raiz quadrada do 75, eu vou escrever que é 3 vezes, olha aqui, ó, 3 vezes o 5 elevado ao quadrado, tá? Aí, o que eu posso fazer agora, gente? 5 elevado ao quadrado, quanto que é 5 elevado ao quadrado? Só para você entender. Vamos fazer um jeito diferente aqui embaixo para você pegar o que eu estou querendo dizer. 3 vezes 25, que é 5 elevado ao quadrado, não é? Quando eu estou trabalhando com uma multiplicação de radicandos, eu posso fazer o quê? Eu posso escrever cada um no seu radical. Olha aqui. Fica separadinho. Daí, o 3 não tem a raiz quadrada exata, então ele permanece na raiz. O 25 tem raiz quadrada exata, então ele vai sair fora, porque a raiz quadrada de 25 é 5. Então, quer dizer que esse resultado aqui, da raiz quadrada de 75, eu vou escrever que é 5 raiz quadrada de 3. Só coloquei esse 5 que estava no final, no começo, para ficar mais organizadinho, tá? Então, para você entender a essência de como eu faço isso daqui, é porque eu tiro a raiz quadrada dele aqui, né, que dá certo. Mas por que eu estou explicando isso daqui? Porque a gente, na hora que está fazendo na sala de aula, a gente faz automaticamente. E fala assim, ó, todo número que tem um expoente aqui igual ao índice, nós vamos cortar o expoente e esse número ele sai fora da raiz. Então, daí o 5 sai fora da raiz e o 3, como o expoente dele aqui é 1, que é diferente do índice, ele não vai sair, ele não vai ser libertado. Então, ele vai permanecer na raiz. Aí, ó. Quanto que não é mais rápido a gente fazer por aqui, né? Olhar o expoente. Se o expoente está igual ao índice, corta o expoente e liberta o número. Vamos falar uma brincadeirinha assim. Mas a essência, o jeito real de se fazer é por esse procedimento. É que daí a gente sempre vai procurando um jeitinho rapidinho de fazer para facilitar os cálculos, que sempre vão dar certo, ok? Agora nós vamos fazer a simplificação de radicais quando aqui eu tenho uma raiz que é cúbica. Agora nós devemos então fazer a simplificação da raiz cúbica de 162, porque para e analisa, existe uma raiz cúbica exata de 162? É possível encontrar um número que multiplicado por ele, 3 fatores, resulta em 162? Não, não é possível. Então por isso nós vamos fazer a simplificação daquele radical pelo método da decomposição. Então fazendo a decomposição do 162, vai ser
divisível por 2, né? Porque 162 é par, dá para dividir por 2, que vai ser igual a 81. Agora, 81 já não dá mais para dividir por 2. E lembrando que aqui eu só coloco números primos, tá bom, gente? Agora eu posso dividir por 3 o 81. Se eu dividir 81 por 3, vai ser igual a 27. Aí eu divido por 3 novamente, que vai ser igual a 9. 9 dá para dividir por 3, que vai dar 3. E o 3 só divide por ele mesmo, que resulta em 1. Se chegou em 1 aqui, quer dizer que eu acabei a minha decomposição. Mas e agora? De quanto em quanto eu vou agrupar? De 2 em 2, né? Igual eu fiz lá no outro caso? Não. Agora que tem que prestar atenção, porque aqui agora eu estou trabalhando com a raiz que é cúbica. Logo eu vou agrupar de 3 em 3. Lembrando que os fatores a serem agrupados têm que ser iguais. Então aqui dá para agrupar o quê? Esse aqui não dá para agrupar, eu posso juntar esses 3. Esses 3, números 3, ó, deu certo, vai ser igual a 3 elevado a 3. Quanto 3 nesse negócio? Aí vai ficar o quê? Em lugar de escrever o 162, eu vou escrever então que a raiz cúbica de 2 vezes, ó, 2 vezes 3 elevado a 3, que são todos eles, vezes o outro 3 que ficou sozinho aqui. E você tá percebendo que aqui eu tô fazendo direto, né? Eu não vou fazer aquele que eu mostrei pra você, aquele método longo lá. Porque lá no primeiro exemplo, eu mostrei pra você ter uma noção do que é que nós fazemos pra cortar aquele expoente. Bom, quem é mesmo que eu vou cortar agora o expoente? Quem tem expoente igual ao índice. E quem tem o expoente igual ao índice, ó, 3 e 3, esse 3 aqui eu posso cortar, e aí eu faço a simplificação. Esse radicando sai fora do radical. Então fica 3 para fora, tá? E quem vai ficar dentro do radical? O 2, porque ele não tem o expoente igual ao índice. Lembrando que aqui é 1 cada expoente, quando não tem ninguém. E aquele outro 3 vai ficar também para dentro do radical. Logo, escrevendo de uma forma simplificada, eu vou obter que a raiz cúbica de 162 é igual a 3 raiz quadrada de 6. O que tá faltando eu escrever? Ah, muito bem, para você que já falou. Ah lá, ela esqueceu. Aqui, gente, eu tenho que pôr a raiz cúbica, ó. Senão vai ficar errado, porque o exercício não é raiz cúbica. Como que eu faço a decomposição e escrevo raiz quadrada? Daí vai dar errado. Então vai ser 3 vezes a raiz cúbica de 6. Então esse daqui é a simplificação da raiz cúbica de 162, tá? E agora nós vamos fazer uma outra simplificação que vai ser um pouquinho longa, ó. Não deixe de assistir até o último exemplo. Dá uma olhada aqui agora. Eu juntei e formei uma fração aqui para você simplificar os radicais. E aí, gente, como que eu começo fazendo aquilo lá? Não vai falar que é difícil, ó. Espera eu fazer primeiro para você fazer o seu julgamento. Vamos fazer a simplificação de cada radical. E ó, para você que está prestando atenção na aula, a gente já tem essa resposta aqui, né, da simplificação da raiz quadrada de 75, ó. Então, para quem prestou atenção. Vamos começar então fazendo a fatoração, a decomposição em fatores primos do número 12. Então, o 12 dá para dividir por 2, que dá 6, por 2, que dá 3, por 3, que dá 1. Aí lá, como eu tenho raiz quadrada, eu vou agrupar de 2 em 2. Ó, aqui faz um grupo que resulta em 2 elevado a 2. Então, já vamos lá para escrever, então. No lugar da raiz quadrada de 12, vai ser 2 elevado a 2 vezes 3. Aí, mais. Você se lembra como ficou a decomposição do 75? A do 75 ficou... Como mesmo, gente? Quem se lembra? Ficou 3 vezes 5 elevado ao quadrado. Já coloquei direto essa daqui. Dividido por... Aqui eu tenho 2, e esse 2 ele está multiplicando a raiz quadrada de 147. Então, vai ser 2 vezes a raiz quadrada do 147. Então, vamos fazer a decomposição desse 147. 147 dá para dividir por 3? Como mesmo que eu sei se dá para dividir por 3? Porque por 2 não dá, né? Não é par aqui, ó. Então, ó, também uma coisa para facilitar os seus cálculos. Você pode ver a aula sobre os critérios de divisibilidade. Vai ficar tudo mais rápido, né? Aqui, então, eu vou somar, vai dar 5, 7, 12. Então, quer dizer que pode dividir por 3. 147 por 3 vai ser igual a 49. 49 já não dá mais para dividir por 3, ó, porque se você somar 4 com 9 dá 13, e não tá 13 na tabuada do 3. Então, não dá. Então, eu sei que vai dar por 7. 49 dividido por 7 dá o próprio 7. E por 7
dá 1. Aí, como eu também estou trabalhando com raiz quadrada, porque quando não tem um índice é 2, né? Eu vou agrupar de 2 em 2. Aí vai formar 7 elevado a 2. Então, quer dizer que o 147 vai ser escrito na forma de 3 vezes, ó, eu já escrevi 2 aqui, ó. A força do hábito do 2. 3 vezes 7 ao quadrado, tá? E aí agora nós vamos começar as simplificações, né, gente? E se aqui você quiser já ir fazendo direto, você já bate o olho, já sabe quem é que vai sair fora do radical, já faz direto. É que eu gosto de fazer bem o detalhado para vocês conseguir entender, né, gente? Esse 2 aqui, esse expoente é igual ao índice, então quer dizer que esse radicando, ó, sai fora do radical. Vai ficar 2 e o 3 vai permanecer na raiz. Então ficou 2 raiz de 3. Mais, agora, quem vai sair daqui de fora do radical? O 5, né, gente? Porque o 5 tá com o expoente igual ao índice. Então, o 5 sai fora e o 3 permanece. E aqui no denominador, o que vai acontecer aqui no denominador? Eu tenho 2 vezes. Quem é que vai sair aqui? Ó, já até pus o dedo nele, né? O 7. Então, o 7 sai fora porque o expoente dele está igual ao índice e o 3 permanece. E agora, gente, como eu termino isso daqui? Agora, nós podemos aqui somar esses dois aqui, porque esses radicais são considerados semelhantes. Ser semelhantes é porque a raiz, o radicando aqui tá igualzinho, o índice tá igualzinho. Daí eu falo, quando a raiz tá igualzinho, você pode somar. Só que você vai somar quem? Você vai somar o número que tá fora. Você vai somar o 2 e o 5. Somando 2 com 5, você obtém 7. 7 e permanece a raiz de 3, certo? Aí dividido por, aqui eu posso fazer 2 vezes 7, que são 14, ou poderia até deixar, ó o que eu vou fazer aqui, gente, nem vou multiplicar, porque, ó, né, você tem que começar a visualizar essas coisas para facilitar a nossa vida. 2 vezes 7, raiz quadrada de 3. Você consegue perceber que como aqui eles estão sendo multiplicados, esses fatores, né, eu posso simplificar direto, eu posso simplificar o 7 daqui com o 7 de baixo. Aí some o 7. Mas e daí, se sumiu o 7, o que sobrou? Aqui em cima, quando não tem ninguém, é porque sobrou 1, né? Aí eu não preciso escrever se sobra só 1. Eu posso pôr simplesmente a raiz quadrada de 3 aqui. E no denominador, o que eu posso escrever? Eu posso escrever o 2 raiz quadrada de 3. Mas, gente, você conseguiu perceber uma coisa também que eu já poderia ter feito? Poderia ter simplificado as raízes, ó. Tem raiz de 3 em cima, raiz quadrada de 3 embaixo. Já podia ter feito isso. Então agora eu vou fazer simplificar ela aqui com ela aqui. Por que eu fiz depois? Porque daí você vai visualizando certinho o que eu tô fazendo, passo a passo. Aí, gente, simplifiquei essa raiz. O que sobrou? O que fica no numerador quando não tem ninguém? É o número 1, né? Então ficou 1 e aqui no denominador sobrou o 2. Então quer dizer que toda essa expressão aqui, a hora que eu fiz a simplificação dela, eu cheguei na fração igual a 1/2. Tá vendo? Então, como é possível também de fazer a simplificação quando tá uma expressão, já tem fração e mistura tudo. Mas então eu espero que você tenha entendido como eu fiz bem detalhado para não ter dúvidas mesmo, né, gente? E aí, ó, comenta aí pra mim, você conseguiu entender? Ou você prefere fazer do jeito mais rápido, ou você gosta de fazer todos esses procedimentos bem assim, detalhados para não correr o risco de errar? Depois você conta aí pra mim. E ó, aproveita, se inscreve no canal da Giz, dá uma força pra Giz aí. Você não é obrigado a se inscrever no canal, mas dá uma força, né? Pra eu continuar criando conteúdos pra ajudar vocês a arrasar na atividade. E também, ó, deixar aquele joinha super especial. E eu vejo você na próxima aula. Tchau!